Olha só que interessante, gente. Se eu tenho uma prótese protocolo satisfatória e se por algum motivo eu preciso replicar essa prótese, ou seja, fazer outra, claro que para o mesmo paciente, imaginem a quantidade de informações essa prótese tem e que essas informações eu posso de alguma forma, com alguma técnica, enviar essas informações para o meu laboratório. E basicamente, qual seria assim os principais motivos, né, que me levaria a essa necessidade de replicação? Por exemplo, um paciente em fase de reconstrução, portando uma prótese provisória, e eu já estou na fase da entrega do trabalho. Eu quero aproveitar essas informações da minha prótese provisória para a minha prótese final. Dessa forma, eu já consigo pular algumas etapas protéticas. Ou, por exemplo, um caso um pouco mais específico, se o paciente já porta uma prótese final e eu preciso voltar para uma provisória. Aí vocês vão me perguntar, poxa, Miguel, mas quando que isso vai acontecer? Por exemplo, num caso de reacrilização, da necessidade da reacrilização da prótese final. Esse é um outro tema. Eu posso mais à frente fazer um vídeo para vocês sobre isso. Inclusive, se vocês se interessarem sobre essa opção, deixa aqui nos comentários. Ou, né, que é o caso do vídeo de agora, um insucesso me levando à necessidade de replanejar o caso e nesse meio do caminho eu preciso de uma provisória. E antes de eu contar essa história para vocês, se você já é um inscrito aqui no canal, já deixa o seu like, já pode curtir o vídeo que eu acho que você vai gostar. Agora, se você não é inscrito ainda, espera um pouquinho. Se em algum momento esse vídeo te agregar de alguma forma, por favor, não deixe de curtir e de se inscrever. Nós sabemos, né, gente, que a principal causa da perda de implantes após a osteointegração é a periimplantite. E a nossa principal arma para combater a periimplantite são as visitas regulares dos nossos pacientes, são as radiografias regulares. E se por algum motivo o paciente não pode frequentar o consultório dentário, a gente perde essa principal ferramenta, essa principal arma no combate à periimplantite, principalmente em pacientes que portam, que usam a prótese protocolo, que tem um desafio da higiene em casa, né, do próprio paciente, muito maior. Nesse caso específico dessa paciente, ela teve um quadro depressivo importante e, dentre outras restrições, ela ficou praticamente impossibilitada de frequentar o consultório dentário para as revisões necessárias e periódicas. Quando finalmente essa paciente conseguiu me procurar, já numa breve anamnese, ela me relatou dores, desconforto, edema, um gosto ruim na boca, né? E logo no primeiro momento eu já desconfiei da incidência da periimplantite. Levei ela para minha sala de radiologia, né? E lá nós já começamos então a identificar as imagens realmente sugestivas da periimplantite, né? E de uma forma mais agressiva no implante A, E e F. Voltando então à minha sala de atendimento, onde foi necessária a desmontagem do trabalho, um dos implantes, no caso o implante E, ele saiu junto da prótese. E confesso para vocês, não foi nenhuma surpresa, né? Dada a situação clínica radiográfica dela, esse implante ele já foi praticamente explantado sozinho. E aí, gente, a gente tem que pensar. E agora, né? O que que a gente vai fazer por essa paciente, saindo de um quadro depressivo, principalmente, né? Vamos precisar de uma nova cirurgia? Vamos. E a pergunta mais importante para ela, para essa paciente específica, ela permanece com prótese fixa ou ela precisa voltar para uma prótese móvel? Gente, a gente precisa fazer todo possível para ela permanecer com uma prótese fixa, né? Até porque ela estava muito sensível no quesito emocional. Vamos então colocar nossos pés no chão. Qual é o nosso cenário real? O implante A, uma periimplantite agressiva com uma ancoragem mínima em ápice do implante. Os implantes B, C e D, ok, eles estão bem, talvez com um início da doença periimplantar. O implante E já foi explantado. O implante E foi aquele que já saiu junto da prótese. E o implante F, ele tem talvez aí uns 50, 60% de comprometimento e algum nível ainda de ancoragem. Preciso então agora olhar para o capital ósseo saudável, seguro e possível para a instalação de novos implantes. Nem que sejam somente implantes iniciais para uma fixação de uma prótese provisória, enquanto o caso continua sendo replanejado, né? E eu noto então o tuber do quadrante 1 e essa região que me pareceu super favorável, que é uma região de enxertia prévia, no quadrante 2. E sempre lembrando do quadro emocional da minha paciente, eu preciso pensar na sobrevivência da prótese atual enquanto esses novos implantes instalados posso integram. Então, de uma forma simples, nós optamos pela manutenção dos implantes B, C e D. O implante E, como falamos, já foi explantado, e o implante F, mesmo comprometido, nós buscamos ainda a manutenção dele para aguardar a integração dos novos implantes. Fiz aqui então uma simulação da instalação dos novos implantes para vocês entenderem, né, como falamos em tuber, e nessa região de uma enxertia prévia, né? Bom, o que nós vimos até agora foi o seguinte: colapso de múltiplos implantes. Buscamos então a sobrevivência da prótese atual. Planejamos e já instalamos novos implantes
que eu chamei de possíveis, claro que seguros também, para suportar a nova fixa provisória. E agora vamos passar para a execução dessa nova provisória. Lembrem, aproveitando todas as informações válidas, que são muitas, dessa nossa prótese atual. É claro que se a gente está pensando em replicar uma prótese, né, essa prótese tem que estar satisfatória, ela tem que estar ok, ela tem que ter informações válidas para poder merecer essa replicabilidade, né? Por exemplo, o aspecto funcional, curvas, a oclusão tem que estar estável e a manutenção da dimensão vertical. E claro que o aspecto estético também tem que estar mantido. Como a gente está falando de uma prótese já final, né, e que quem não está teoricamente falhando é a prótese, sim os implantes, normalmente esses pré-requisitos eles já estão seguidos, né? Eles foram obtidos quando essa prótese foi fabricada. Aqui vocês podem notar já o modelo, né, depois da moldagem ter sido feita, né? E eu sinalizei em verde os novos implantes distais que já foram instalados e que já estão osso-integrados, e os implantes antigos ainda participando aqui desse modelo, vocês vão entender o porquê. Esses implantes vão ser os que vão ser usados na provisória, né? Lembrem que esse implante, que se eu não me engano é o implante F inicial, esse implante ele tinha parte do corpo muito comprometido pela doença periimplantar. Então, a partir do momento que eu já tenho a óssea integração de um implante saudável e mais distal, né, já é o momento da explantação também desse implante, até para poder dar saúde para esse sítio e que, porventura, pode vir também a receber um novo implante, pensando aí na prótese futura. Uma observação importante, né, que eu sinalizei aqui em azul, é que a prótese antiga ela só vai conversar com os implantes antigos. Ela não foi desenhada para os implantes novos. Então, no momento da montagem desse modelo, como vocês vão ver a seguir no articulador, eu vou usar, claro, somente os implantes que já existiam, os implantes antigos, que eram os implantes feitos para essa prótese que ela usa. A prótese atual, então, ela é aparafusada no modelo, naqueles implantes sinalizados em azul. Gosto muito dessa situação de curvas mantidas, de usar o plano de Camper, não tem por que não, facilita a nossa montagem, né? E dessa forma, então, nós vamos levar o nosso modelo de trabalho para o nosso articulador semi-ajustável. E com base na oclusão da paciente, que também se mostra estável, nós vamos montar o modelo antagônico. E aqui está um ponto importante dessa transferência de informação. A prótese não vai para o laboratório. A paciente ainda está usando essa prótese. Então, eu tenho que fazer referências no meu modelo para que eu dê as informações para o meu técnico de laboratório aonde estão montados esses dentes, onde está posicionada essa prótese, né? Então nós já colocamos os modelos em articulador semi-ajustável e agora eu vou fazer marcações no gesso com fresa de gesso, né? Pelo menos 3 marcações. Essas 3 marcações elas vão ajudar a fixar um índex de silicona, o que eu chamo de borrachão de silicone para os meus alunos, tá? Então esse borrachão de silicone que foi feito com a prótese em posição, sem a prótese em posição ele vai imbricar perfeitamente naquelas canaletas que nós fizemos com a fresa de gesso. Aqui vocês podem notar o positivo das canaletas, né? E aqui o negativo da prótese, que foi, de certa forma, perpetuada para que o técnico de laboratório tenha informações de aonde montar cada um dos dentes. Acho interessante também fazer esse borrachão por palatina. Tem até pessoas que fazem um borrachão único e depois cortam. Eu prefiro fazer dessa forma. O técnico ele tem a opção de usar as duas ferramentas, né, os dois índices. E o que eu estou mandando para o meu laboratório? Quais são as informações que esse combo comporta? Modelo de trabalho montado no articulador. Antagônico se relacionando com o meu modelo de trabalho. Montagem no articulador semi-ajustável e o índex, que é o borrachão de silicone. Né? Com essas informações, gente, a gente vai economizar muitas etapas. Por exemplo, placa base plano de cera, montagem de dentes, tem diversas etapas que a gente consegue sim otimizar. E vocês já podem notar aqui, eu coloquei uma prótese do lado da outra, né? Aqui ela ainda é conectada ao gesso, mas essa é a prótese original e essa é a provisória. E eu tive uma simples consulta para fazer essa provisória. Né? Com a quantidade de informações que eu levei para o meu técnico de laboratório, ele já conseguiu me entregar a prótese acrilizada. Aqui por outro ângulo, né, as provisórias, vocês vão notar que em determinada região nós temos um espaço aumentado, né? São espaços ainda que estão em cicatrização, daquele implante, por exemplo, que foi explantado recentemente. E assim que essa saúde dessa região estiver restabelecida, nós vamos continuar o planejamento desse caso. Como nós falamos, né, nós conseguimos replicar, inclusive a estética, não mudou muito, né? O paciente tem a sensação de estar vestindo praticamente o mesmo trabalho. Claro que a gente saiu de um trabalho cerâmico, estamos num trabalho em resina, tem questões de volume, né, que são consideráveis, mas é um trabalho provisório e a paciente entende bem esse momento e o mais importante, ela está com um trabalho fixo. E para finalizar, né, aqui a panorâmica da paciente já portando as provisórias,
aquele nosso planejamento inicial, daquilo que eu chamei de sítios possíveis mais seguros, né, dos novos implantes, já com os implantes instalados, né, e ativos. E agora é o momento de continuarmos planejando essas regiões em questão, talvez um levantamento de seio ainda vai ser necessário, né? Aqui nós temos inclusive ainda um parafuso de enxertia que vai ser removido, mas aqui provavelmente vai ser também um sítio a ser explorado. Bom, gente, tendo mais novidades desse caso, eu volto aqui para falar para vocês. Bom, gente, gostaram do vídeo? Se sim, coloquem aqui nos comentários. E se tiverem tido alguma ideia diferente da minha, coloca aqui também para a gente discutir isso, tá bom? Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.